Olá, bem-vindos a esta análise focada. Hoje vamos mergulhar em Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill. Um livro, com uma promessa forte, um método para alcançar sucesso, baseado na vida de gente como Carnegie, Ford. Exato. Pessoas que fizeram história nos negócios. E a nossa ideia aqui é tentar desvendar o tal segredo que o Hill menciona, que o Carnegie teria passado para ele e que está, espalhado pelo livro. Uhum. A base de tudo parece ser o poder do pensamento, um desejo forte como ponto de partida para a riqueza. Vamos tentar entender isso melhor. É isso. Mas é importante dizer, né? Não é uma fórmula mágica, tipo uma frase. É mais um conjunto de princípios Ah, certo. sobre como direcionar a mente. E o interessante é que Hill diz que nem precisa de educação formal. Ele cita o Edison, por exemplo. É verdade. A tese dele é que a mente pode meio que se magnetizar, sabe? Atrair aquilo que a gente pensa dominantemente. Fascinante. E o primeiro pilar que ele traz é o desejo ardente. Não é só querer, É mais Nossa. uma obsessão. Exatamente. Uma obsessão definida, um propósito claro. Ele usa o exemplo do Edwin Barnes, aquele que queria trabalhar com o Edison a todo custo. Chegou lá sem nada, só com a determinação. Isso. Começou de baixo, mas com um objetivo fixo. A ideia, segundo Hill, é definir exatamente o que se quer. Talvez até o valor em dinheiro. E depois? Transformar isso num plano. E ter uma fé, inabalável de que vai conseguir. Agir como se já fosse real. Isso alimenta a autoconfiança. E essa confiança leva à persistência, imagino. Aquela história do errado arbia é forte, né? Muito. Desistir a poucos metros do ouro. Pois é, mas ele aprendeu. Depois virou vendedor e não aceitava um não. E Hill dá um peso quase místico para a persistência. Ele sugere que essa tenacidade pode conectar a gente com uma inteligência infinita. Interessante isso. Talvez seja intuição, né? Acesso a soluções que não são óbvias. É o que diferencia quem chega lá de quem, desiste fácil. Falando em soluções criativas, aí entra a imaginação. A oficina da mente, como ele chama. Sim. O exemplo da Coca-Cola é ótimo. A fortuna não veio só da fórmula, mas da imaginação do Asa Candler de como vender aquilo para o mundo todo. E é bom notar que Hill diferencia dois tipos, né? A imaginação sintética, que é recombinar o que já existe. Tipo juntar ideias. Isso. E a imaginação criadora, que ele acredita que acesso a ideias totalmente novas, inspirações, talvez ligada a essa inteligência infinita. É onde a inovação acontece mesmo. Mas ideias, mesmo as brilhantes, precisam De um caminho para virar realidade, Yes. certo? Conhecimento e planejamento. Exato. Conhecimento especializado. Não adianta saber um pouco de tudo. Tem que dominar uma área e aplicar isso num plano prático. Como aquele advogado Stuart Austin Weir, que mudou de área já mais velho e se especializou. Perfeito. E o planejamento fica mais forte com colaboração. Aí vem a ideia da mente superior, o mastermind. Ah, sim. A união de mentes. Duas ou mais mentes trabalhando juntas, em harmonia. Isso cria uma força maior. O Ford e a equipe dele são um exemplo disso. O conhecimento só vira poder se for organizado e direcionado. E como direcionar a própria mente com tanta força? Ele fala de autossugestão. Isso. É a técnica para influenciar o subconsciente. Alimentar ele com os desejos, mas com emoção positiva, com fé. Ele até dá uns passos, Escrever as metas, visualizar. Sim, porque o subconsciente, para Rios, opera com o que a gente planta nele, seja positivo de propósito ou negativo por descuido, digamos. Entendi. Tem que vigiar os pensamentos e cultivar as emoções boas. Exato. Fé, amor, esperança, associados aos objetivos. Mas mesmo com tudo isso, tem os medos, Ele fala de 6 medos básicos que travam a gente. Pobreza, crítica. Doença, perda de amor, velhice, morte. São grandes barreiras. E o que fazer com eles? Hill diz que a indecisão abre a porta para o medo. Então, tomar decisões firmes é chave. E controlar o estado mental para não aceitar o fracasso, para lutar contra esses medos, que são, no fundo, estados de espírito. Então, resumindo, a grande mensagem é que tudo começa na mente. Uma ideia clara. Que precisa de desejo forte, fé, persistência.
Imaginação, plano e superar os medos. O limite é a própria pessoa, é isso. E Hill acredita que são princípios universais, leis que funcionam se aplicadas. O controle do pensamento seria a chave para controlar o destino. Para pensar então, ele diz que somos donos do nosso destino, capitães da nossa alma, porque podemos controlar os pensamentos. Se for assim, fica a pergunta: qual pensamento dominante está guiando o caminho de cada um agora?